Fala pessoal, vamos para mais um vídeo. Vocês já me conhecem, eu sou Ricardo Saul, advogado contador, e estou em continuidade com a parceria que fizemos com a Forte Consultoria e Contabilidade. E vamos continuar falando de imposto de renda. Hoje vamos falar sobre as deduções. Bom, primeiro tenho que explicar por que podemos deduzir do imposto de renda. Então a lógica é muito simples. Se teoricamente o Estado, ou seja, o governo, tem a obrigação de nos prover saúde, educação e condições básicas de existência, quando nós escolhemos por gastar com esses recursos básicos, nós temos o direito de abatê-lo da nossa base tributável, porque uma vez que nós já estamos pagando por esse serviço na iniciativa privada, nós estamos deixando a saúde, a educação e os demais serviços públicos para aqueles que não têm condição. Então, por uma questão de paridade, uma questão de igualdade na distribuição, aqueles que têm maiores gastos com saúde e educação poderão abatê-los receita tributável. Principalmente na saúde, isso é bem perceptível, porque aqueles que têm tratamento de saúde continuado, pessoas de idade mais avançada, pacientes crônicos, muitas das vezes gozam até de isenção de imposto de renda se conseguirem comprovar por meio de laudo, enfim. De toda forma, o gasto com esses tratamentos poderá ser abatido da base de imposto de renda. Então vamos começar abordando as deduções pelas deduções de despesas com dependentes. Dependentes são aqueles que, por força legal ou convencional, dependem do titular do imposto de renda, ou seja, filho, esposa, companheiro, cônjuge de forma geral, filhos enteados, filhos adotivos, parentes de primeiro grau, ou seja, irmãos, pais, os netos e bisnetos até 21 anos, sob tutoria ou guarda judicial. Em algumas situações, os pais, avós e bisavós que não tenham rendimentos, e os incapazes sobre tutela ou curadoria, ou seja, deficientes físicos, mentais e outros cobertos pela lei, podem constar como curatelados ou tutelados. A explicação seria de que, se você, por força legal, arca com o sustento, com a manutenção, com a subsistência dessas pessoas, você poderia deduzir os gastos que tem com essas pessoas no imposto de renda. Lembrando que, se o seu dependente tem uma fonte de renda, você precisa declará-la na sua declaração. Do contrário, você pode ter problemas. Então, quem tem, por exemplo, um filho menor de 21 anos que tem alguma fonte de renda formal, seja um estágio, seja um emprego, seja um jovem aprendiz, você deve declarar as receitas desse seu filho junto com os seus gastos. Porque do contrário, você pode acabar caindo na malha fina por conta disso. E agora, entrando nas deduções propriamente ditas, seriam os serviços de saúde que não têm limite de dedução, ou seja, gastos com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais da área médica. Você pode deduzir. Você, obviamente, tendo os comprovantes de gasto, pode informá-lo como gastos médicos e abatê-lo do seu imposto de renda. Então, se você faz um tratamento continuado, passou por alguma cirurgia, você pode abater esse valor. Os gastos com educação estão limitados a um teto de R$ 3.561,50 ao longo de um ano e não incluem cursos livres, como inglês ou informática, por exemplo. Estão limitados ao sistema formal de educação, ou seja, infantil, ensino médio, ensino fundamental, ensino superior e mesmo os profissionalizantes, MBAs, pós-graduações, mestrados. Gastos com pensão são integralmente dedutíveis desde que você consiga comprovar com a decisão ou acordo judicial, e a pessoa que recebe a pensão também deve declarar, podendo declarar de forma mensal, seja pelo Carnê-Leão, ou com a declaração de ajuste anual, mas a pessoa também deve declarar que recebeu esta pensão. Gastos com a Previdência são também dedutíveis. A Previdência Obrigatória, ou seja, o RGPS, já vem informado no contra-cheque, ou seja, já é dedutível, e a Previdência Complementar pode ser dedutível se for na modalidade de PGBL, Plano Gerador de Benefícios Livres, em que no limite de 12% do seu rendimento tributável você pode estar deduzindo esse valor, e aquilo que excede os 12% não pode ser dedutível.
a previdência privada na forma de VGBL não poderá ser deduzida. Lembrando que já tem um vídeo aqui no canal que explica um pouco mais sobre a questão da previdência privada. Lembrando que esse vídeo é uma parceria com a Forte Consultoria e Contabilidade. E caso você que está assistindo tenha dúvidas ou tenha interesse em uma consultoria para melhorar seu planejamento financeiro pessoal ou mesmo para traçar metas, um planejamento previdenciário, pode entrar em contato que os especialistas da Forte Contabilidade poderão te dar esse apoio. Por fim, é possível também deduzir o chamado Carnê-Leão para aqueles que tiveram rendimentos pagos ao longo do ano, recebimentos de pessoa física ou algum outro recebimento de pessoas físicas que não haja relação de emprego, como por exemplo locações, profissionais autônomos, prestadores de serviços, podem deduzir na sua declaração anual os valores que já foram declarados no Carnê-Leão, sendo possível também deduzir o IPTU no caso de aluguel, deduzir o livro caixa nos autônomos e os descontos previdenciários que foram informados. Então a documentação exigida para que você possa gozar da sua dedução serão os comprovantes de despesas médicas, no caso gastos com médicos ou mesmo com plano de saúde, comprovantes de despesa com educação, que serão emitidos pela instituição de ensino que recebeu, e isso serve também para os seus dependentes, ou seja, você pode declarar os gastos médicos, plano de saúde, escola, faculdade dos seus dependentes. A comprovação de dependência pode se dar pela certidão de nascimento, certidão de adoção, certidão de casamento, curatela. As pensões são comprovadas com o divórcio ou com o acordo judicial que estipule, o pagamento de pensão. E as doações, para aqueles que podem abater doações feitas no sentido de caridade, devem também apresentar o comprovante da ONG ou da instituição autorizada, com o limite de 6% da base tributável se feita no ano base, ou 3% se feito após o ano base, ou seja, no ato da declaração. Bom, o vídeo ficou bem extenso, acho que deu para trazer bastante informação. E para você que continua com dúvidas ou se sente mais seguro tendo seu imposto feito por um contador, procure os nossos parceiros da Forte Contabilidade, que apesar de ser no Rio de Janeiro, também atende clientes de outras localidades e que estão à disposição para você, não apenas para fazer o seu imposto de renda, mas caso você queira regularizar a sua empresa ou começar a sua empresa, ou mesmo alguma consultoria, alguma dúvida, planejamento financeiro ou regularização de empresas. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Semana que vem temos mais um vídeo.